Yeah. Isso não é templo, é empresa. Isso não é púlpito, é palco. Isso não é pastor, é gerente. Bem-vindo à Igreja SA. Bem-vindo ao culto, onde a fé virou produto. Jesus virou marca, o altar é 1 minuto. Tem cartão, tem Pix, tem link na bio, mas não tem joelho dobrado nem jejum no frio. Tem luz, tem fumaça, tem telão gigante, mas não tem espírito quebrando o arrogante. Tem coach no púlpito, vendendo vitória, sem cruz, sem sangue, sem arrependimento na história. Campanha em 12 vezes, milagre parcelado. Se não pagar o voto, o céu fica trancado. A benção tem preço, a fé tem tabela, e a graça é vendida em garrafa e vela. CEO de terno, gravata ungida, administrar a igreja igual empresa de mídia. Meta de oferta, ranking de doador, mas não sabe o nome do irmão sofredor. Isso não é igreja, é corporação. Tem CNPJ, mas não tem unção. Tem palco, tem fama, tem celebridade, mas cadê a cruz no meio da cidade? Isso não é templo, é centro comercial. Tem loja, tem marca, tem slogan viral. Jesus é o logo, a fé é o cartão. Bem-vindo à Igreja SA, irmão. O pobre senta atrás, o rico senta na frente. O dizimista vira líder automaticamente. Quem tem dinheiro tem microfone e voz. Quem só tem lágrima ninguém vê depois. O culto virou show, a pregação é roteiro. O pastor é artista, o coral é celeiro. De like vive o Gil, de engajamento, mas ninguém chora mais no arrependimento. A mesa virou palco, o púlpito virou trend, o pastor virou influencer, Deus virou brand. Se não bombar na rede não é de Deus, se não viralizar não move o céu. Vendem água, vendem óleo, vendem manto, mas não ensinam mais sobre temor e pranto. Falam de sucesso, carro e mansão, mas não falam de cruz, de renúncia e perdão. Isso não é igreja, é corporação. Tem CNPJ, mas não tem unção. Tem palco, tem fama, tem celebridade, mas cadê a cruz no meio da cidade? Isso não é templo, é centro comercial. Tem loja, tem marca, tem slogan viral. Jesus é o logo, a fé é o cartão. Bem-vindo à Igreja SA, irmão. Trocaram o fogo por LED, trocaram o altar por feed, trocaram o clamor por marketing, trocaram o espírito por um briefing, transformaram o cordeiro em leão de vitrine. Esqueceram do Cristo que sangra no ringue da alma ferida, do pecador quebrado que não compra milagre, só pede cuidado. Onde tá o lugar do aflito e do fraco? Só entra quem chega de carro importado. Onde tá o abraço pro dependente? Ou só tem tapete pra gente influente? Onde tá a lágrima no chão da igreja? Ou só tem roteiro, luz e estratégia? Onde tá o temor que gera mudança? Ou só tem palestra de autoajuda e esperança? Vocês vendem promessa, mas negam a cruz. Falam de vitória, mas fogem de Jesus, porque o Cristo da Bíblia não dá ibope. Ele confronta o pecado e derruba o hype. Isso não é igreja, é corporação. Tem CNPJ, mas não tem unção. Tem palco, tem fama, tem celebridade, mas cadê a cruz no meio da cidade? Isso não é templo, é centro comercial. Tem loja, tem marca, tem slogan viral. Jesus é o logo, a fé é o cartão. Bem-vindo à Igreja SA, irmão. Jesus não morreu pra virar produto, ele morreu pra salvar pecador. Não é sobre motivação, é sobre salvação. Não é sobre conquista, é sobre cruz.
Eles querem um Cristo que não confronta, um Jesus que não cobra, não aponta um Deus que aplaude pecado e chama desvio de processo abençoado. Pregam vitória sem arrependimento, falam de céu sem novo nascimento. Querem coroa sem carregar a cruz, querem reino sem passar por Jesus. Transformaram graça em desculpa, santidade virou trauma, pecado virou fraqueza e o inferno virou drama. Não falam mais de juízo, não falam mais de inferno, só falam de prosperar, como se Deus fosse um plano externo. Jesus virou coach de sucesso, a Bíblia virou frase de efeito, o altar virou palco e o púlpito virou leito, onde o pecado dorme tranquilo sem nunca ser confrontado, onde o diabo aplaude o culto porque ninguém sai transformado. Esse é o evangelho sem cruz, que não fala de sangue nem de Jesus, que promete o céu sem conversão, que prega a vitória sem salvação. Esse é o evangelho sem cruz, que não fala de renúncia nem de luz, que massageia o ego do pecador, mas não liberta do dominador. Dizem, venha como está e fique assim, nunca dizem negue-se até o fim. Nunca falam de morrer pra viver, nunca falam de perder pra ganhar com fé. Querem multidão, não querem discípulo, querem aplauso, não querem vínculo, querem palco cheio, altar vazio, querem culto quente, coração frio. Pregam promessas que Deus não fez, promovem sonhos que vêm da vez, mas não pregam o Cristo crucificado, que mata o eu e ressuscita o quebrado. Falam de destino, propósito e glória, mas não falam de dor nem de história. Não falam do Getsemane, nem do sangue que escorreu ali. Criaram um Cristo editado, sem espinho, sem cravo, sem dor. Um Cristo que cabe no feed, mas não salva o pecador. Esse é o evangelho sem cruz, que não fala de sangue nem de Jesus, que promete o céu sem conversão, que prega a vitória sem salvação. Esse é o evangelho sem cruz, que não fala de renúncia nem de luz, que massageia o ego do pecador, mas não liberta do dominador. A cruz não é enfeite de palco, a cruz é sentença de morte. Ou você morre com Cristo, ou nunca vai ser forte. Não existe coroa sem espinho, não existe céu sem caminho, não existe salvação sem dor, não existe cristão sem Senhor. Se não confronta não é evangelho, se não transforma é só conselho, se não gera temor não vem de Deus, se não chama o arrependimento não vem dos céus. O Cristo da Bíblia mata o ego, quebra o orgulho, rasga o véu. Ele não negocia com o pecado, ele leva o pecador pro céu. Não é palestra motivacional, não, é frase de Instagram, é poder pra matar a carne e fazer um novo homem amanhã. Chega de evangelho sem cruz, chega de mensagem sem Jesus, chega de promessa sem conversão, chega de vitória sem salvação. Ou você morre com Cristo na cruz, ou vai viver de ilusão e luz, de palco, fama e religião, mas longe da verdadeira salvação. A cruz não é opção, é o caminho. Aqui é Vimit, denunciando o pecado com os graves. Rap não é entretenimento, é confronto. Vamos falar do sistema. Tem gente que nasce com púlpito herdado, nunca jejuou, mas já é consagrado, nunca limpou banco, nunca varreu o chão, mas já chega mandando na congregação. Filho do pastor, vô, já nasce ungido, nunca passou prova, mas já é escolhido, nunca foi tratado, nunca foi quebrado, mas já sobe no altar como se fosse aprovado. Quem tem nome forte tem vaga garantida. Quem vem da favela fica na fila da vida. Quem tem dinheiro já vira obreiro, quem só tem fé senta no último banco inteiro. Se converteu ontem mas já tem agenda, porque era famoso antes da entrega. A igreja vira palco de celebridade, o testemunho vira marketing de vaidade. São herdeiros do altar, sem passar pelo vale. Querem coroa, sem descer pro detalhe. Querem púlpito, sem processo, glória sem dor. Querem microfone, sem conhecer o Senhor. São herdeiros do altar, sistema montado. Favoritismo, vestido de chamado. Quem tem status sobe, quem é simples cai. Na escada da igreja só sobe quem já nasce pai. Quem limpa o chão nunca pisa no palco. Quem chega cedo nunca segura o microfone alto. Quem ora de madrugada ninguém conhece.
mas quem tem sobrenome forte aparece. Chamado virou indicação, unção virou relação, ministério virou sobrenome e processo virou exceção. Se é filho do bispo, já vira líder. Se é cantor famoso, já vira guia. Mas irmão fiel, que nunca faltou, nunca sai do banco, que Deus já notou. Deus forma no deserto, vocês formam no networking. Deus prova no silêncio, vocês já provam no marketing. Deus chama quem ninguém vê, vocês chamam quem dá ibope e viu no fim. São herdeiros do altar, sem passar pelo vale. Querem coroa, sem descer pro detalhe. Querem púlpito, sem processo, glória sem dor. Querem microfone sem conhecer o Senhor. São herdeiros do altar, sistema montado. Favoritismo, vestido de chamado. Quem tem status sobe, quem é simples cai. Na escada da igreja, só sobe quem já nasce pai. José passou pela prisão, Davi passou pelo campo, Moisés passou pelo deserto, mas hoje querem unção pronta no banco. Esqueceram que Deus quebra primeiro, antes de usar por inteiro. Esqueceram que quem sobe sem raiz, cai quando sopra o vento mais frio. O altar não é herança de sangue, é lugar de quem sangra na fé. Não é palco de sobrenome, é lugar de quem anda com Deus de pé. Deus não unge currículo, Deus não chama celebridade. Deus levanta quem ninguém vê e derruba trono de vaidade. Cuidado com essa escada montada que sobe rápido e cai sem aviso, porque quem não passou pelo vale não sustenta o peso do ministério e do juízo. Chega de herdeiros do altar, sem cruz, sem processo, sem quebrantar. Chega de palco por indicação, chega de púlpito por sobrenome e posição. Deus não unge por status social, Deus unge quem morre no secreto real. E quem sobe sem ser tratado vai cair quando for provado. O altar não é herança, é chamado. Aqui é Vimit, denunciando o pecado com os graves. Não é fofoca, é confronto. Não é ataque, é zelo. Tem pastor com mais queda que currículo, mais escândalo do que versículo, mais adultério que testemunho, mas ainda assim segura o púlpito em punho. Segundo casamento, terceiro quarto, mas a igreja bate palma pro teatro. Dizem foi restauração, foi processo, mas em 3 meses já voltou pro endereço. O pobre cai e é disciplinado, o rico cai e é restaurado. O simples erra e é expulso, o famoso erra e vira caso oculto. Troca arrependimento por assessoria, trocam confissão por advocacia, trocam quebrantamento por nota oficial e chama isso de cuidado pastoral. Virou currículo de pecado, escândalo vira degrau pro topo. Quem cai, cai amparado, quem é fraco cai no abandono do povo. Virou currículo de pecado, reincidência vestida de unção. Altar virou recomeço barato pra quem nunca passou por restauração. Adultério virou fraqueza humana, mentira virou erro de agenda, manipulação virou liderança forte, e abuso virou jeito de quem governa. Tem pastor com histórico de traição, mas nunca ficou sem microfone na mão. Tem obreiro fiel que caiu em pecado e nunca mais voltou pro lado do altar, porque a régua é diferente, conforme o nome e a influência. Não é santidade que define, é poder, status e conveniência. Transformaram disciplina em negociação, pecado em reunião de bastidor. Não tratam a alma, tratam a imagem pra não perder oferta e seguidor. Virou currículo de pecado, escândalo vira degrau pro topo. Quem cai, cai amparado, quem é fraco cai no abandono do povo. Virou currículo de pecado, reincidência vestida de unção. Altar virou recomeço barato pra quem nunca passou por restauração. Davi caiu e chorou no chão, Pedro caiu e foi quebrado, mas hoje caem e sobem no palco sem nunca serem confrontados, porque chorar no secreto não dá ibope, mas pedido público de perdão gera engajamento. Transformaram vergonha em conteúdo e pecado em entretenimento.
Deus não restaura quem não se arrepende, Deus não levanta quem não se rende, Deus não unge quem brinca com o altar e acha que o povo é obrigado a aceitar. O problema não é quem caiu, é quem caiu, nunca mudou. O problema é quem usa a graça como escudo pra continuar como ficou. Cuidado com esse altar prostituído que aceita qualquer coisa em nome do show, porque Deus ainda pesa ministério e não passa pano pra quem ele chamou. Chega de currículo de pecado, chega de escândalo sem quebrantar, chega de púlpito pra incidente que nunca deixou de praticar. Deus não divide altar com pecado, Deus não negocia a santidade. Quem não respeita o chamado vai responder na eternidade. O altar é santo e Deus ainda é fogo consumidor. Vimist na voz, onde o medo governa e a verdade é censurada. Aqui não tem silêncio comprado, aqui tem denúncia. Criaram um trono dentro da igreja e chamaram de autoridade espiritual. Transformaram o respeito em medo e medo em controle emocional. Não toque no ungido, dizem pra calar, enquanto o ungido aprende a manipular. Quem questiona vira rebelde, quem obedece vira escravo fiel. O púlpito virou tribunal, o pastor virou juiz. Quem discorda vira herege, quem denuncia é infeliz. Abuso virou liderança forte, autoritarismo virou visão. Controle virou cobertura e prisão virou submissão. Quem sofre não pode falar, porque vai escandalizar. Quem apanha espiritualmente tem que sorrir pra não expulsar. São ungidos, intocáveis, blindados por medo e poder. Erram, ferem, destroem, ninguém pode se defender. São ungidos, intocáveis, cercados de bajulação. Quem confronta vira inimigo, quem obedece vira extensão. Tem gente ferida dentro da igreja, com trauma que nunca foi tratado, mas quando tentou pedir socorro foi chamada de fraca exagerada. Tem gente que saiu quebrada, sem fé, sem chão, sem voz, mas o líder segue no palco dizendo que foi plano de Deus pra nós. Transformaram dependência em governo, criaram rebanhos emocionalmente presos, onde a ovelha não pensa, só segue, e o pastor nunca presta conta dos erros. Confissão virou arma, segredo virou ameaça. Se sair da cobertura, Deus te mata e o diabo te caça. Mentiram sobre o caráter de Deus pra manter gente com medo de sair. Usaram o inferno como coleira pra controlar quem só queria existir. São ungidos, intocáveis, blindados por medo e poder. Erram, ferem, destroem, ninguém pode se defender. São ungidos, intocáveis, cercados de bajulação. Quem confronta vira inimigo, quem obedece vira extensão. Jesus lavou pés, vocês querem ser reis. Jesus serviu mesa, vocês querem leis. Jesus chamou de amigos, vocês chamam de servos. Jesus libertou mentes, vocês aprisionam nervos. Autoridade não grita, autoridade cuida. Autoridade não oprime, autoridade instrui e guia. Quem precisa de medo pra governar nunca teve unção pra liderar. Quem precisa calar feridos tem medo da verdade acordar. Ovelha não é massa de manobra e igreja não é curral. Deus não unge tirano nem legitima abuso espiritual. Chega de ungido, intocável, chega de medo no lugar da fé. Chega de líderes acima da Bíblia e abaixo de ninguém nem de Deus em pé. O verdadeiro pastor serve e não escraviza o coração, porque quem governa com medo nunca entendeu a missão. Deus não unge opressor, Ele unge pastor. Até aqui eu denunciei os maus, mas agora é hora de honrar quem tem honra. Ainda existem remanescentes, ainda existem pastores de verdade.
Ele acorda cedo pra pegar no pesado, e quando a noite cai ainda tá no chamado. Trabalha o dia inteiro pra pagar as contas, e à noite prepara a palavra que confronta. Chega cansado, mas não chega vazio. Traz fogo no peito e joelho no frio. Organiza culto, limpa banco, arruma som, e ainda recebe irmão com abraço bom. Não vive de oferta, vive por missão. Recebe o que é justo, não negocia unção. Não troca a verdade por aplauso ou favor. Não vende o evangelho por fama ou valor. Quando o telefone toca 11 da noite, ele não reclama, ele vai e ora. Porque ovelha ferida não espera agenda, e dor não marca a hora. Esse é o pastor de verdade, que não vive de palco nem vaidade, que carrega a cruz, não a celebridade, que vive o chamado na simplicidade. Esse é o pastor de verdade, que não negocia a santidade, que cuida da ovelha com amor e lealdade, mesmo quando o mundo só vê maldade. Ele leva o filho da irmã no hospital, porque ela não tem carro, mas tem fé real. Chega de madrugada, mas às 6 tá de pé, pra trabalhar de novo e sustentar a fé. Quando sobra um tempo pra respirar, abre a rede social e começa a chorar, porque vê gente dizendo que todo pastor é ladrão, e ele só vive pra cuidar do irmão. Mesmo quebrado por dentro, ele levanta o caído. Mesmo sem força, ele anima o ferido. Mesmo em silêncio, Deus vê seu labor, porque quem serve no secreto recebe do Senhor. Não tem holofote, não tem assessoria, mas tem nome escrito no livro da vida. Não tem jatinho nem palco de LED, mas tem céu aberto quando dobra o joelho e pede. Esse é o pastor de verdade, que não vive de palco nem vaidade, que carrega a cruz, não a celebridade, que vive o chamado na simplicidade. Esse é o pastor de verdade, que não negocia a santidade, que cuida da ovelha com amor e lealdade, mesmo quando o mundo só vê maldade. Ele não é CEO, ele é servo. Ele não governa com medo, ele governa com zelo. Ele não busca aplauso, busca almas. Ele não quer status, quer ver vidas salvas. Ele chora escondido pra ninguém ver, mas sorri no culto pra te fortalecer. Ele ora por quem nunca vai agradecer, ele serve quem nunca vai reconhecer. Ele carrega fardo que ninguém imagina, mas continua firme na disciplina, porque ele sabe que Deus não é injusto e vê cada lágrima, cada esforço. Ele não aparece em conferência, mas aparece no quarto de dor. Ele não tem milhões de seguidores, mas tem respeito no céu e temor do Senhor. Honra o pastor de verdade, que não desistiu da cidade, que não vendeu sua fé por oportunidade, que não trocou chamado por comodidade. Honra o pastor de verdade, que ainda crê na santidade, que ainda vive por amor às almas e não por status ou celebridade. Ainda existem remanescentes, ainda existem pastores de verdade, e Deus ainda honra quem não se vende.